Deixa eu ver. Onde que está? Quarta reunião extraordinária da diretoria em modo remoto, né? Nós já vamos para o primeiro item, que é a discussão e aprovação da memória da quarta reunião ordinária, realizada no dia 5 de setembro de 2024. Antes de colocar as minhas observações, eu pergunto se os demais membros da diretoria têm alguma observação a constar da ata. Professor, por mim tudo ok. Celismar? Ok. Então, só tem observações minhas no item... Pode descer mais um pouquinho, por favor? Aí, no item 2, né? Discussões sobre solicitação de coffee break nas reuniões, nós decidimos que nós não iríamos mais utilizar essa terminologia, né? Isso foi uma decisão da diretoria. Então, já nessa ata, não pode mais aparecer coffee break, é lanche, né? Sobre solicitação de lanche para as reuniões, né? Então, o presidente Silvio Andriozzi questionou, vai fazer solicitação de lanche, né? Ou será preciso que a diretoria aprovasse a solicitação de lanche. Então, a partir de hoje, pelo menos enquanto nós estivermos sobre nesse mandato, a terminologia coffee break não será mais utilizada. Está claro para todo mundo? Tranquilo? Tranquilo. Tá ótimo, então. Então, com essa adequação que a Lilian já está providenciando, né? Podemos colocar em votação a aprovação da memória? Sim. Então, em votação, com a adequação solicitada, favoráveis permaneçam como estão. Contrário, manifestem-se, por gentileza. Abstenções. Não havendo manifestações contrárias nem abstenção, aprovado aí com as adequações, né, que foram colocadas aí já pela Lilian. Muito obrigado, então, Lilian. Vamos para o próximo ponto de pauta, que é a minuta do contrato de gestão. Eu queria fazer um lembrete. A aba, né, a Sandra, nos lembrou que não há obrigatoriedade de passar a minuta de contrato de gestão pela Assembleia, mas ela será passada pela Assembleia. Isso significa que, na verdade, não haverá votação sobre a minuta, nós vamos fazer só uma apresentação muito sucinta, abrir uma certa discussão, mas é só uma apresentação para que a Assembleia tome conhecimento de toda a minuta, para que ninguém depois manifeste desconhecimento do conteúdo ou impedimento de manifestação, para que nós possamos encaminhar, então, para os trâmites do IGAM para a renovação do contrato. Então, aberta a palavra a respeito da minuta, a respeito do procedimento que nós adotamos, está aberto agora. Item número 2. Professor, quem que vai fazer essa apresentação? Naturalmente a aba, né? Então, o contrato é entre a aba e o IGAM, com anuência, né, de conhecimento por parte do CBH. Quem tem que fazer a apresentação é a aba. Né? No meu entendimento, a apresentação deve ser feita pela aba. No tempo suficiente, né, não estendendo muito, lembrando que a próxima reunião
é na modalidade remota, né? Mas é no sentido de dar conhecimento e de abrir para manifestações a respeito, mas não haverá votação. Então, é isso mesmo que eu estava, assim, nessa linha de raciocínio. Ou o senhor, professor, na hora que for abrir esse ponto de pauta na plenária, ou propriamente a Aba, o Igor, ou a Sandra, quem for fazer essa apresentação, e falar isso, que é apenas uma apresentação de conhecimento, né, para depois seguir os trâmites legais. Porque senão, professor, vai haver discussão aí, e aí nós não vamos aguentar, não. Tanta gente vai querer opinar nisso aí. Então, seria interessante, eu acho que deveria ser o presidente do comitê, na qual você, dar esse alinhamento antes da apresentação da aba. Dizer isso que você disse aí, entendeu? Apenas para conhecimento, e se tiver alguma dúvida, esclarece, pronto e finaliza. Porque se for abrir discussão, né, professor? Nossa Senhora. Esse conhecimento, esse encaminhamento será dado logo no início do ponto de pauta. Veja que Ótimo, ótimo, o ponto de pauta não será discussão e aprovação da minuta de contrato, mas a apresentação da minuta de contrato. ótimo. E aí os esclarecimentos Perfeito. serão feitos antes, mas as pessoas terão liberdade, e aí eu vou controlar o tempo, né? Para a gente também Tá bom. não exceder muito perante os outros pontos de pauta que existirem, principalmente por causa da apresentação do PPA, né? Que esse talvez seja um ponto mais importante aí para ser colocado na Assembleia. Eu tenho uma solicitação de inscrição da Lilian e depois uma solicitação de inscrição do Celismar. Lilian, por gentileza. Sou eu, professora Sandra, que nós estamos juntos. Sandra. Professor, então foi até bom o senhor ter esclarecido, porque naquele dia que nós conversamos, eu entendi que o senhor gostaria da manifestação da plenária. E quando a gente encaminhou a minuta da pauta para o senhor, a gente encaminhou como discussão e deliberação, e a convocação saiu dessa forma. Mas não tem prejuízo. Saiu como discussão e deliberação? Tendo, se o senhor É, me permite explicar, porque a gente manda. Eu não sei se para os demais está acontecendo, mas está cortando a palavra da. Eu não estou ouvindo a Sandra. tá Tá cortando mesmo, cortando? professor. Seu áudio está Tá cortando cortando. continuamente. Eu vou fechar a câmera, porque a internet deve estar ruim. Aí vocês me falam se permanece ruim ou não, por favor. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Tá. Professor, a gente também vai fechar a porta aqui, porque às vezes pode ser o ruído externo. É o seguinte, quando nós conversamos, o senhor falou para mim que ia passar a decisão. Inicialmente, às vezes eu entendi errado, né, que a plenária iria decidir. Aí a gente montou a primeira pauta, encaminhamos para o senhor. E aí foi como deliberação. Então, assim, ela está como discussão e deliberação. Porém, não tem prejuízo. Por quê? Porque na última plenária também ficou decidido sobre aquele ponto lá do plano, eu não sei o nome correto, mas era aquela deliberação do plano sobre a utilização da rubrica da revisão do plano e do enquadramento, e aí o senhor explicou na plenária que não iriam deliberar, iria só fazer a apresentação, né? E o senhor só fez a consulta, não teve deliberação, então não tem problema. Agora, se o senhor quiser, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar, como a convocação ela saiu da forma correta, ela saiu na data correta. O que a gente pode é pegar o mesmo e-mail e falar que segue pauta retificada. Só que, sim, se a gente retificar, pode ter entendimento que tem que respeitar os 5 dias. Aí, o dia 22 pode ser prejudicado. Então, a sugestão que eu dou para vocês é fazer igual fez na última plenária, falar que não é um item deliberativo, né, considerando que não tem a necessidade de aprovação pelo plenário. É sugestão, tá, professor? Mas aí a forma como vocês entender a condução. Tá. Eu vou fazer depois. Fazer depois não, vou fazer uma consulta com a diretoria. É assim, mas isso causa um certo. A partir do momento que está escrito na pauta
que é discussão e deliberação, qualquer conselheiro pode exigir a deliberação. Isso, nós vamos ter que trabalhar em cima dessa pauta, de discussão e deliberação. Então, Infelizmente, a professor, gente abriu a porta e não tem como fechar. O que eu posso fazer é, antes de encaminhar o assunto, tentar justificar junto à Assembleia. Isso vai ser um pouco mais difícil, porque a Assembleia é remota. Tentar justificar ou pedir a compreensão da Assembleia para a gente tentar fazer um encaminhamento um pouco mais célere. Mas a porta foi aberta, infelizmente. E é igual eu falei para o senhor, porque a primeira conversa que a gente teve, eu entendi que ia deliberar, e por isso que a gente até mandou a pauta para o senhor aprovar, né? Então, e aí ficou discussão e deliberação. Você está correta, porque eu aprovei, mas o que eu havia conversado é que, mesmo depois que nós conversamos, que não haveria a necessidade, mas eu falei que mesmo não havendo necessidade, nós apresentaríamos a minuta antes à Assembleia para posterior encaminhamento ao IGAN. Eu deixei bem claro que mesmo não havendo necessidade, obrigatoriedade, nós faríamos esse encaminhamento. E agora nós vamos ter que lidar com ele. Eu peço desculpas, então, eu compreendi equivocar, tá? Porque eu entendi que era para deliberar. Nós não vamos fazer retificação e vamos ter que trabalhar aí politicamente para diminuir o dano e, se possível, fazer um encaminhamento mais célere. Eu vou tentar fazer isso através da direção da reunião. Professor, só lembrando que na última plenária aconteceu 2 itens de pauta deliberativo e o senhor explicou que não iria deliberar, tá? E não teve problema. Aí, se o senhor quiser seguir o mesmo padrão... É que são coisas não tão importantes, né? As pessoas entendem assim. Agora, uma minuta de contrato pode ser que alguém queira... olha, e assim... Não vai ter espaço para intervenção, né? Talvez uma pessoa que possa nos ajudar muito nesse encaminhamento seja a representação do IGAN. Né? Eles vão estar presentes. Quem estiver representando o IGAN na reunião pode nos ajudar muito. Isso significa que nós vamos ter que fazer um alinhamento anterior, né? Pedir para que ele auxilie no encaminhamento para evitar discussões longas e às vezes desnecessárias em itens que não podem ser modificados, não podem ser modificados, né? Não podem ter adequação aí a partir da vontade da Assembleia. Mas tá bom, a gente dá um jeito, né? A gente tem um problema, resolve o problema, não esconde o problema. Ok, professor, já de antemão eu peço desculpas aí por esse equívoco de nossa parte, porque realmente eu entendi que o senhor ia deliberar em plenária, porque porque por isso não que a gente colocou. Pelo menos o entendimento que eu tive das nossas conversas é que, sendo esse um instrumento tratado entre a ABA e o IGAN, não cabe deliberação. Inclusive que o termo utilizado é com anuência, né, do comitê. Mas não tem problema, a gente faz o encaminhamento, eu vou consultar lá a diretoria de apoio aos comitês e nós vamos providenciar um encaminhamento que não cause nenhum tipo de problema para a gente. Tranquilo? Mas a apresentação fica a cargo da ABA. Tá? Eu vou perguntar aos demais membros da diretoria, o Celismar e o Bush, se eles querem, nesse momento, perguntar alguma coisa sobre a minuta do contrato, né? Sobre a forma de apresentação, ou sobre colocar algum questionamento. Eu tenho uma manifestação do Celismar ainda, e depois o Tiago pediu. Tiago, boa tarde, né? Então, Celismar.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Vamos lá. Esses itens que não cabe deliberação da Assembleia, por questão de transparência, né, a gente tem que abordar isso bem tranquilo, para não gerar uma discussão, um embate totalmente desnecessário, sem fundamento. E esse é um desses que não cabe nem a nós, né, como diretoria, às vezes discutir alguma cláusula, porque isso é instituído pelo IGAN, e a gente já sabe que ali é instituído, ponto. Mas, só uma dúvida, nós precisamos de 5 dias de antecedência da data da reunião para que a gente possa fazer uma ratificação na pauta. É isso mesmo, Sandra? Isso, 5 dias úteis. 5 dias úteis, né? A gente não tem esse prazo. Não tem. A gente não tem esse prazo. Então, beleza. E eu gostaria eu dei uma lida no contrato, tranquilo, não tem nenhuma observação no momento, mas que a gente pudesse, nessa reunião, estabelecer, presidente, essa reunião online, as pessoas acabam que dispersam muito fácil. A gente começa uma reunião muito bem e a gente termina muito difícil, com muita gente com o dispositivo conectado, mas já ausente da reunião. Que a gente pudesse estabelecer de fato, que já está no regimento, o cronômetro do tempo de fala das manifestações, para a gente ter uma reunião bem objetiva e evitar que, do meio da reunião em diante, a gente possa ter um grande esvaziamento, que muitas das vezes ocorre com esse sistema online, né? Sempre prefiro, assim como acredito que os demais, as nossas reuniões presenciais, mas a necessidade nos faz, assim, conduzir, mas que a gente possa adotar aí as medidas necessárias para que seja uma reunião producente, né, e não tenha esse problema de esvaziamento. Sendo bem rigorosa aí com o tempo, com o controle da manifestação de todos que fazem parte da Assembleia. Muito obrigado. Obrigado, Celismar. Eu vou tentar conduzir com base sempre no bom senso, né? A depender do número de inscritos, né? A gente regula mais a fala e procura sempre pedir para os inscritos, principalmente para os reescritos, né? Tem algumas pessoas que são mais prolixas, né? Tentar essa ser mais réplica, isso tentar ser mais objetivo, tentar ser mais sucinto nas colocações. Vamos tentar administrar isso aí. Caso tenha um grande número de inscritos, aí a gente utiliza aquilo que está previsto e passa a controlar o tempo. Tranquilo? Eu tinha uma inscrição do Tiago, não sei se está mantida, porque abaixou a mão. E depois eu tenho professor, uma inscrição... Só para esclarecer, eu realmente pedi a palavra, mas como foi informada a questão dos 5 dias necessários aí. Bom, boa tarde a todos, né? Então, como foi pedido aí já esclarecimento sobre o prazo, eu vou declinar. Obrigado. Eu é que agradeço, Tiago. Alguém levantou a mão, eu não sei quem é. É o Bush? Bush. Ô, Bush, sua fala, por gentileza. Então, nessa linha que o Celismar falou aí, eu também dei uma lida no contrato, tá tudo bom. Beleza. Agora, com relação à condução, professor, é o que a Sandra falou. Isso já ocorreu na reunião passada e, vamos dizer assim, né? Você conduziu muito bem, né? Essa questão que tinha lá deliberação, mas não era deliberação, o pessoal compreendeu e tudo. Então, eu acho que nessa linha, mesmo que é um assunto mais importante, vamos dizer assim, eu acho que a gente, da diretoria, com a sua condução, a gente vai conseguir colocar isso aí com muita tranquilidade. E dentro da linha aí que o Celismar falou, né? Não é extrapolar, não. E eu acho também que tem que limitar o número de inscrição, né, professor? Porque senão vai gente aí escrever para tudo quanto é lado aí, né? E repetidas vezes, né? Só um exemplo, às vezes eu falo que o PPA está errado, aí o Celismar entra, não, o PPA está errado. Aí entra a Santa, não, o PPA está errado. Só um exemplo de repetidas vezes de comentários, né, que não leva o entendimento de ninguém.
Então é só isso, professor. Acho que a gente tranquilamente dá para conduzir logo na abertura aí desse trabalho aí do PPA aí, tranquilamente. Eu acho que dá para sair tranquilamente. Aí esse aí foi Obrigado, só Bush. exemplo, viu? Oi? Viu, Sandro? Esse aí foi só exemplo, viu, Sandro? Não, Sandro e Selismar, Bush, viu? já que eu declinei aquela hora, Bush, deixa eu complementar aqui, então, se você terminar, eu voltei a mãozinha aqui para dar uma ideia. Se você já terminou, Bush, posso... Já, é assim, só nesse sentido que muita gente repete o mesmo comentário que as outras É, pessoas, né? E aí não leva a nenhuma situação que a gente quer. Ou seja, florar, né, a nossa reunião. E aí cabe ao presidente, né, professor, igual você fez em várias reuniões passadas, cortar, entendeu? É cortar mesmo. Eu acho ruim que for, né? É cortar mesmo e vamos dizer assim, né, colocar o número de inscrições, né? Essa, sim, é a minha proposta. o Bush, o pessoal, o Bush, acredito que a gente poderia repensar no seguinte, professor, uma sugestão. Eu entendo todo esse cuidado que a gente tem que ter com a plenária, com os membros do comitê, e é um pouco do diferencial que a gente tem quando a gente vai tratar sobre isso aí, por já ter feito parte do comitê. Nós estamos falando, Sandra, de quantos dias se a gente se reconvocar hoje? Um dia a mais, não é isso? Do dia que foi proposto? Como é que tá? Sim, Tiago, é um dia a mais e para a secretaria não tem prejuízo, tá? Não, sim, eu sei que para nós não tem, mas a gente tem que entender para a diretoria e para o comitê, né? Já foi convocado? Já? Foi convocado ontem, porque a gente aguarda a autorização, né, para depois convocar. E ontem era o prazo limite para a data fixada do dia 22, que daria os 5 dias úteis. Professor Silvio, você acredita que se fizer uma retificação tem um prejuízo para vocês? Só para que a gente, para vocês conduzir com mais tranquilidade, porque eu vi que todo mundo preocupou e eu entendo que realmente pode dar essa margem para preocupação. Por isso que eu Tiago, estou perguntando, vocês acreditam que pode manter Tiago, assim então, eu professor? acho que complica assim. É, Principalmente a partir do momento que a gente coloca lá o termo discussão e deliberação e depois retira, isso já vai levantar alguma lebre que não há necessidade de fazer isso antecipadamente. Eu vou entrar em contato, já até pedi aqui para falar com o Tiago Santana, lá da diretoria de apoio aos comitês, e aí eu vou me apoiar no IGAN para colocar, inclusive, se não for objeto de deliberação, como eu acredito que não é, antes de colocar, eu digo, nós recebemos um comunicado por parte do IGAN pedindo para modificar a nomenclatura do item, e isso nos dará o apoio. É melhor do que mandar uma bacana. retificação agora. Foi força do ar. E É, isso, para mim, o eu pessoal, eu acho vejo que é até uma questão de ordem, porque é isso, está, exatamente. está sendo proferido uma condução que vai na contramão do regimento. Né? Um É, item que não é deliberativo, é um isso. ato que não é deliberativo, que foi mencionado como deliberativo. Então, assim, é uma questão de ordem, que pode ser suscitada pelo É, IGAN ou por Não, pode qualquer ser feito, outro inclusive, presente no pela própria início da diretoria. reunião, pela própria diretoria, já A no própria diretoria, comunicado no dos momento de conselheiros. apreciação o que eu estou preparando ou vou solicitar ao Tiago, é exatamente uma manifestação do IGAN para nos respaldar. E aí, com esse respaldo, fica mais fácil do que mandar uma retificação para abrir uma discussão. Né? Eu acho que fica mais fácil dessa maneira. professor, eu acho que a ideia é boa. A ideia é boa, né? Porque aí a gente fica respaldado aí para uma situação aí que já foi. E eu acho também que se fizer uma retificação aí, muita gente vai ficar com a pulga atrás da orelha. E não é isso que a gente quer com a nossa plenária. Então, eu acho que é importante vir alguma coisa lá do Tiago, ou propriamente o próprio Tiago, na fala dos conselheiros, fazer isso, fazer essa explanação, aí depois com a condução aí de você e a apresentação da aba. Certinho. Sobre o contrato, mais alguma observação? Ou há alguma observação? Não? Puxe por mim não, professor. Tá. Então, Por mim, não. Tiago, aproveitando Segue. sua presença, eu não sei se será você ou se será
uma pessoa designada para fazer a apresentação, mas eu vou pedir assim que a apresentação seja o mais informativo possível, mas também o mais expressa possível, né? Principalmente para reuniões remotas, começa a alongar muito a apresentação, começa a dispersar, as pessoas, às vezes, elas acabam até perdendo a conexão, né? Então, fazer uma apresentação sucinta, colocar os pontos mais importantes e no sentido mesmo de ouvir, das pessoas poderem se manifestar, entendendo que não haverá deliberação sobre. Tiago? A forma vai ser essa, professor. Até destaco aqui que não há necessidade da apresentação, tá? Na plenária, já foi informado para nós já tínhamos consultado, mas em tomando essa decisão, né, a gente faz da forma mais sucinta, destaca aí os capítulos e coloca realmente foco ali no plano de trabalho, né, para que o pessoal tenha ideia do que é, e fecha sucinto para não ter também um caráter técnico, legislativo, em cima de um contrato que é padrão aí para as outras equiparadas, e é uma coisa bem tranquila, tá bom? Obrigado. Ótimo, então, Tiago. Obrigado, viu? Eu posso considerar vencido o item, Bush, Celismar? Ok, professor. Tranquilo. Okay. O Bruno tá na sala? Eu não tenho controle aqui. Sim, presidente. Estou aqui. Ô, Bruno, eu perguntei se tinha alguma colocação por parte dos membros da diretoria, mas é claro que isso se estende a você também, não só como conselheiro, mas como coordenador da Câmara. Então, você tem alguma consideração, alguma fala a respeito do minuto do contrato de gestão? Tudo ok. Tudo tranquilo. Obrigado, viu, Bruno? Então, estou considerando o item vencido. Vamos para o próximo, agora sim, né? Agora quem vai controlar o item é o Bruno, como coordenador da Câmara Técnica de Planejamento. A apresentação do PPA também será feita na reunião por ele. Lembrando que aí sim, esse item é deliberativo, né? Então eu espero que nós tenhamos um certo debate no sentido de aprimorar o instrumento, mas como ele está sendo construído há um bom tempo, né, Bruno? E como a gente tem ainda uma certa folga de tempo, assim, umas 2 semanas, se houver necessidade de alguma retificação, de alguma revisão, eu creio que nós teremos tempo para fazê-lo sem nenhum atropelo para fazer a aprovação ainda neste ano, né, Bruno? É isso mesmo, presidente e demais membros da diretoria, o Igor, da ABA, Tiago. Eu vou, né, a pedido do presidente, apresentar o PPA e falar um pouco como foi construído, né, esse plano aí, uma vez que a gente está, discutimos aí algumas vezes, e eu vou explicar a metodologia que nós utilizamos e vamos ver o que a Assembleia, né, venha a solicitar, né? Essa questão do prazo ele é importante, né? E aí a gente tem que levantar essa situação. Sugiro, presidente, que a diretoria, né, uma sugestão que a diretoria faça isso, essa questão do histórico dos prazos, né? Porque como um item de pauta, a gente pode sim ter algum pedido de vista, um exemplo, né, que pode acontecer, e aí a gente adequar esses prazos aí que a gente tem a essa situação, porque particularmente eu não tenho esse controle, eu não sei qual é o prazo, né, que o Ivan orientou que fizéssemos, mas nós temos que, né, inicialmente preocupar com isso, para que, inclusive, se tenha vista dar o prazo necessário aí para essas contribuições. Acredito, espero também, e acredito que nós possamos resolver tudo nessa reunião online, mas caso não, a gente tenha essa situação de pedido de vistas aí no regimento, e é só, então, uma questão, né,
para se levar em consideração. Já posso, então, começar aí a explicar? Quem tem aí, o Igor, pode colocar aí para todos. Ô, Bruno, sim, vou apresentar aqui, vou colocar aqui para vocês. Foi encaminhado junto com a convocação também, este documento. Vocês estão conseguindo visualizar ou ainda não? Sim. Ok. Ok, né? Todo mundo Sim. está vendo? Bom, então nós tivemos algumas reuniões da Câmara Técnica, né? Diferentemente de outros PPAs que foram criados grupos de trabalho e depois passando na Câmara Técnica, nós entendemos aí que a Câmara Técnica mesmo assumiria essa avaliação aí. Eu acho que tivemos uma contribuição interessante. Lembrando, né, que esse PPA ele abrange aí de 2025 a 2030, e aí uma coisa que foi baseada em 2030 é ficar um mínimo até 2030 de saldo sem investimento para essa data, né? Então, uma das coisas que nós solicitamos também, porque é fundamental essa utilização dos recursos, né? Pelo menos a previsão dessa utilização, sendo que deixar o mínimo possível aí de resto na nossa conta, imaginando então uma eficiência aí nossa, né, do comitê nessa utilização, baseado também na situação de inquérito que nós temos, o inquérito civil público, né, entre o comitê e a aba, não é só a aba, deixando bem claro isso, né, é o comitê e a aba, quanto à utilização desses recursos, né. Obviamente, os recursos devem ser utilizados da melhor forma possível e de acordo com aquilo que nós temos no nosso planejamento. Bom, pode passar para frente. Então, nós temos todo um descritivo, né, que ele foi elaborado pela aba e consultado por nós, dos membros do comitê, da Câmara Técnica, né, devido à compatibilização, né. Então, aí nós temos, só que é importante esses valores aí, né, pelo investimento aí nos exercícios de 2025, 26, 27, 28, 29 e 30, né? Nós tivemos, então, uma estimativa aí de 60 milhões, né? Nós temos aí, em 2024, né? Já consignado um valor e temos também um saldo de 47 milhões, que aí totalizaria aí 108.454.205 reais para a gente trabalhar aí com esse planejamento. Nós destacamos aí que nós temos o referente aí ao parcelado do saldo devedor, totalizando aí 3 milhões, né, que são recursos de rendimento de aplicação. E aí nós consideramos o primeiro ponto que a gente discutiu, e todos os pontos que nós fomos discutindo nesse PPA, a gente teve alguns desdobramentos quanto a isso, né? Então, nós consideramos, só desce um pouquinho, por favor, só para a gente mostrar a questão da inadimplência que foi ponderada. Tá? Volta lá, naquele lugar, só para... Não, volta. Então, aí nós tivemos que considerar, né, devido a essa inadimplência real que nós temos, né, nós consideramos, pode baixar um pouquinho, 20%, né, de reserva para que essa inadimplência fosse considerada, né? A partir daí, nós tivemos também diretriz que tem aí o GT da inadimplência, né, que a gente percebeu também que, inclusive, caso esse GT não tenha uma efetiva atuação, a própria Câmara Técnica vai assumir também essa discussão, tá? A gente está tendo sempre nisso aí, e aí podemos também assumir essa discussão e essa parametrização, caso tenha alguma dificuldade.
tá, o presidente de diretoria, a gente está atento a essas situações que, inclusive, a própria Câmara Técnica, às vezes, levanta, né, de situações para a criação de GT, né, para indicar essa criação. Caso não tenha aí essa adesão, ou fica, às vezes, meio que em stand-by, nós estamos querendo assumir todas essas discussões aí na própria Câmara Técnica, caso isso não vingue, tá? Só deixando claro que foi discutido isso nas nossas reuniões, a gente vai ficar assim, dessa forma. Pode passar. Então, como o PPA anterior, nós temos, baseado inclusive também no nosso plano de diretor, nós temos os eixos, né, o eixo da ação de gestão, o eixo 2, que é programas de ação de planejamento, o eixo 3, que é programa e ações estruturais. São esses os eixos que nós utilizamos, né? Então, nós temos as subdivisões aí, que são os programas, né, os programas de atendimento às atividades do comitê, programa de gestão dos recursos hídricos, programa de qualidade de água, o programa de impacto na quantidade de água, né, o programa de mobilização, comunicação social e educação ambiental, o programa de apoio e atendimento da demanda espontânea. Esses são os programas que nós temos aí a estratificação com apoio e as deliberações correspondentes a esse nosso planejamento inicial. Em todos os eixos e todos os projetos. Então, nós fizemos a criterização, utilizando basicamente aquilo que já havia sendo feito, né? A forma de execução, e aí temos o regime legal normativo, que é justamente as resoluções e deliberações que foram utilizadas para a elaboração do PPA. Então, nós destrinchamos, foi destrinchado aí os componentes, né, dos eixos, toda a ação que foi deixada, e aí a gente vai ter a estratificação dela no final. Como foi enviado a todos aí, a gente acho que não tem essa necessidade de ficar detalhando, e o mais importante é a gente ver essa situação dos saldos e de valores, né? Então, como foi falado aí, de uma forma ou de outra, né, nós vamos utilizar aí, né, a previsão orçamentária, né, em 2024, esses valores aí são aqueles que já estão no PPA aprovado anteriormente, né, e aí nós tivemos essa totalização, e lembrando, considerando a inadimplência de 20%, e chegaremos aí em 2030 com um saldo de 94.142, isso é, praticamente zerando esses valores de previsão de arrecadação com aquilo que a gente realmente está nas ações esperadas. Bom, pode descer as portarias. E aí, então, agora o PPA com os programas e os valores, né? Lembrando que cada item desse, ele foi aí, mensurado através, está compatível com o descritivo, esses valores, e aí a gente, principalmente foram utilizados nesses itens, principalmente do eixo 1, né, a expertise e aquilo que já se executa no comitê, né? Então, aí a gente tem aí o apoio e manutenção do CBH, os programas de planejamento e gestão de recursos hídricos e o programa de mobilização, tudo baseado naquilo que já se faz no comitê, colocado um plus, né, naquilo que a gente consegue, uma vez que a arrecadação ela aumentava, né, e principalmente naquilo que tem represado também, mas aquilo que é factível, né, foi utilizado aí aquilo que realmente dá para executar de forma
satisfatória aí a gente ter esse cumprimento desses itens aí, tá? Isso no eixo 1. Depois, a gente pode, né, aqui na Assembleia, caso tenha algum questionamento específico, aí a gente pode fazer tirar essa dúvida, né, com o apoio da aba também. No eixo 2, então, o programa de ações e planejamento. Então, só para passar que aí esse é um pouco mais polêmico, que aí é um pouco menos automático como o de cima, né? O de cima é um pouco mais automático, uma vez que as ações aí são ações até comuns do comitê, não que não sejam importantes, são também, mas aí é uma questão já de planejamento que nós nos debruçamos mais. Então, aí nós temos o primeiro item aí, que é o programa Água Boa, né? Que aí a gente teve uma elaboração de planos, e aí isso já foi a primeira questão interessante, né? Nós temos aí os planos, os planejamentos, projetos, né? Dar continuidade aí ao sistema aí de cadastro multifinalitário, eles já estão previstos aí, tá? E a elaboração, os 2 itens aí dando continuidade naquilo que já está em andamento, os 2 itens que nós temos aí. E só finalizando aí, o programa Produtor de Água, nós previmos nesse ano de 2024, de 2025, a elaboração do plano para depois nós entendermos como que seria esse projeto. Então, a elaboração de 2025 seria justamente para isso. Voltando ainda no item de elaboração de estudos, planos e projetos, existiu uma discussão anterior que teve na Câmara Técnica, e depois a gente teve essa discussão na própria Assembleia, né, com um pedido aí, salvo engano, da Prefeitura, ou consórcio, não sei, lá de Santa Juliana, com a questão da renovação dos planos municipais de saneamento, né? Ele, na verdade, nesse momento, nesses itens que estão aí, ele não está previsto aí, tá? Mesmo criando, e aí foi uma das discussões que eu tive, que mesmo nós estamos criando um GT para tomar conta disso, né? Para colocar parâmetros, para apresentar ao comitê, e aí a gente não teria essa rubrica um valor suficiente para isso aí, porque, salvo engano, são 6 milhões a previsão. Se, por exemplo, se o comitê, por acaso, decidir, nós vamos fazer, as regras são essas, mas vamos fazer, sim. Então, nós não teríamos esse recurso aí. Porém, né, o que foi consignado, depois tem no texto lá embaixo, é que nós estamos com uma expectativa que 2024 não se utilize todo o recurso orçado. E aí, esse recurso excedente, juntamente com as deliberações futuras do comitê, e, claro, baseada aí no trabalho do GT, nós inseriríamos esse valor nesse item aí, esse valor remanescente de 2024, para que se trabalhasse, caso o comitê entenda necessário, trabalhar esse item da atualização dos planos de saneamento dos municípios, né? Então, não é que a gente esqueceu e deixou para lá, não. Tem a possibilidade ainda, né, caso o comitê entenda, caso o GT... Porque eu levantei isso porque não faria sentido a gente criar um GT, né, devido a uma demanda que foi muito bem conduzida aí pela diretoria, pelo presidente, na última reunião, quando, olha, nós não vamos ajudar apenas um município que solicitou, nós vamos abrir a discussão e vamos pensar na discussão. Caso o comitê entenda que não tem, não é para investir, a gente vai depois verificar isso posteriormente. Mas, agora, nesse PPA até 2030, a gente consignou a possibilidade de estar nesse item com um item de planejamento. Tá? Continuando aí, o eixo 3, que aí são programas de ações estruturais, e aí nós temos, então, a execução de obras, né, de ações estruturais de esgotamento sanitário. Nós mantivemos aquilo que tínhamos anteriormente de carregar esse item aí com um maior valor a ser
utilizado, né? E chegamos aí que, até agora, o que a gente tem de diagnóstico, só com um parâmetro, assim, para ter vocês entenderem aí como foi feito, tem-se nesse item aí aproximadamente 50% daquilo que a bacia já tem levantado de demanda nesse item, tá? Então, aí os 63 milhões, ele corresponde a aproximadamente 50%. Caso o comitê tenha a necessidade de fazer algo nisso, nós estamos aí colocando aí, esse índice aí que a gente já tem. Lembrando que é aquilo que já está feito, tá? Aquilo que está em elaboração não entrou aí ainda. Bom, nós já deixamos, então, também, né, no item 3, o apoio de obras aí, de viveiros, né? Nós tivemos aí um edital sobre esse assunto, né? Que foi oriundo de um grupo de trabalho criado especificamente para isso, e aí, então, abriu-se um chamamento público. Então, estima-se aí esse valor de 180 mil no ano de 2025. E, finalizando aí, nós estamos prevendo uma demanda espontânea. Ela está linear, né? Mas entendemos aí que se o comitê quiser deixá-la de forma não linear, né, às vezes juntar 2 anos, aí é uma questão também de planejamento do comitê, mas o planejamento inicial de manter está aí, né? Então, nós estamos mantendo com esses valores aí, e aí o critério o comitê vai desenhar posteriormente a cada vez aí, mas está consignado aí os 6.766.120 para esse item aí de demanda espontânea. Ok? Bom, eu acho que é isso, e aí eu queria deixar aberto, antes de passar a palavra para dúvidas e essa situação, se o Igor queira completar mais alguma coisa ali, a aba queira completar algum item aí, para posteriormente a gente abrir aí para os demais membros para questionamento, esclarecimento. Ô, Bruno, não, da minha parte, você não tem contribuição não, tá? Você bem explicou aí todos os pontos, né? Vamos deixar aberto então, né, para algum membro da diretoria tiver alguma dúvida. O Bruno e Igor, só para a gente relembrar aqui, né? Foi bem explicado pelo Bruno e pelo Igor. Também tem a expectativa, né, Bruno, de entendimento realmente do investimento nessa questão aí do esgotamento sanitário, para que a gente possa ter a utilização correta, né, eficaz aí, inclusive dessa quantidade de saldo que a gente tem combatido, para que não tenha tanto esse dispare, né, daquilo que ainda temos em conta, daquilo que é a necessidade do comitê. E aí vocês fizeram reuniões aqui, né, a diretoria participou também, a gente trocou muita informação, tem falado bastante com o Ministério Público para a gente poder alavancar esse investimento aí. Era só essa observação, correto? É isso mesmo, não é? Ô, Thiago, é isso mesmo, tá? Os investimentos aí, né, dos projetos de esgotamento, das obras, né, propriamente dita, que são uma segunda etapa agora também, as ETs, né? A gente lembrando que a gente já financiou aí a execução da rede de coletora, rede de afastamento em Pedrinópolis e Pratinha, que já está concluída, está na fase do termo definitivo da obra. Inclusive uma ação aí para depois, né, a diretoria definir estratégia aí de divulgação, até mesmo de entrega, né? Para vocês depois pensarem também. Uma segunda fase aqui de rede que está sendo Tapira, que está sendo executado, né? Projetos de rede de Santa Juliana e também de Campos Altos também está pronto já o projeto, né? Carecendo aí dessa definição para a gente já começar a colocar esse edital já para ser contratado, né? A partir do ano que vem. Lembrando que até nessa reunião que a gente fez, né, o Bruno, da CT Plan, essas obras de rede de Santa Juliana e também de Campos Altos, ela não está prevista já para 2025.
ela não está prevista aqui nesse momento, tá? Porque a gente ficou definir isso junto à CT-Plan, junto à diretoria também e ao comitê, então ela não está prevista agora. E o segundo momento, que é as obras da ZET, que já está entregue todos os projetos, nós temos alguma particularidade, né? O ano que vem, nosso planejamento aqui da aba, é que esses projetos, né, a gente faça um chamamento público, né, em que pese todos esses projetos já terem já prontos, né, a gente vai fazer esse chamamento público e algumas adequações ainda são necessárias, porque a gente não vai usar o recurso todo ano, a partir do ano que vem. Carece ainda do município licenciar a área, carece do município, muitas das vezes, já fazer a desapropriação, que isso muitas das vezes pode ser a júri, isso demanda tempo, então, a nossa previsão aqui nesse intervalo aí de chamamento e seleção dessas propostas, inclusive definição de contrapartida, não aconteça tudo isso no ano que vem, então por isso que a gente não prevê nenhum recurso. Nós vamos iniciar o chamamento, iniciar todo o trâmite, deixar que o município defina todas essas questões de desapropriação e licenciamento das áreas para a construção da ET, e a partir de então, só 2026 que nós vamos realmente desembolsar o recurso. Então é nesse sentido, Thiago, se for essa a sua questão. Então, devolvo aí para o presidente aí para conduzir. Bruno encerrou a apresentação, Bruno? Sim. Beleza. Vou abrir aí para comentários, né? Bruno, eu só queria fazer um comentário. A primeira tabela que você mostrou, uma pequenininha lá com os valores anuais, no final você falou do saldo, acho que não é o saldo, acho que é o somatório, né? Essa aí, isso. Que em 2030 nós vamos ter um saldo de 94, não, é o somatório, né, de todos os... Na verdade, é saldo, professor Silvio, é saldo na nossa conta, tá? Isso. Nós vamos ter um uma valor previsão aí, de arrecadação, Isso, é um somatório, né, das previsões aí. Se chegar em 2030 com esse saldo é bom, né, mas significa que nós não fizemos nada também, né? Não gastou nada. Então... Não é bom, não, é péssimo. Não, professor, Não. Pelo contrário. Se a gente chegar com esse saldo aí de 94 mil... pelo contrário. Pelo contrário. Nós estamos bem. Nós estamos, 94 mil. Agora que agora que justamente essa. Chegar com esse saldo aí... Estamos utilizando recursos. Eu achei que era o somatório. Chegar com esse saldo aí, gente, é beleza pro comitê, ué. Gastou o dinheiro tudo da cobrança aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, não, 94.142, isso é dinheiro de pinga. Estamos livres. Bem, hein, Selismar? Heineken Zero custa caro. Bom, Selismar, Bush, algum comentário sobre o apresentado? Professor. Presidente, o meu comentário ia ser em cima da questão do esgotamento sanitário, né? Que estava aí com 25 ausência de previsão de recursos. Mas o Igor já deixou bem claro que é uma questão de planejamento, e realmente é plausível, porque a gente sabe que essa questão de provisão de área para a construção dessas ETs acaba que é uma questão complexa e, assim, morosa, né? E a gente está entrando no ano de primeira legislatura de muitos dos prefeitos, então a coisa tende a realmente inviabilizar administrativamente a aplicação de qualquer recurso para tirar essas ETs do papel, a não ser algum caso muito pontual de situação que a gente já estava bem encaminhado, um prefeito ter sido reeleito, para a coisa ter possibilidade, né? Caso contrário, a gente realmente, a forma que está aí está correta. Tá, eu queria fazer um comentário também em cima disso, até por causa da reunião que nós tivemos, né, Igor, com a presença do Ministério Público, no caso, a presença do Dr. Carlos Valera. Assim, não é só essas questões que precisam estar resolvidas com os municípios. Ele deixou muito claro, né, que tem alguns
algumas questões legais que o município precisa obrigatoriamente apresentar, que é a base legislativa, né? Eles precisam aprovar leis relacionadas à manutenção do sistema, né? Em alguns casos precisa instituir cobrança, né? E isso precisa tudo ser feito antes de qualquer tipo de aplicação. Então, não é nenhuma contrapartida, pelo que eu entendi da fala dele e pela forma com que ele colocou. Na verdade, é um pré-requisito para fazer a aplicação. Então, tem algumas coisas que nós vamos ter que trabalhar muito agora, tanto com as novas, né, as novas gestões, quanto aquelas que estão sendo reconduzidas, para deixar bem claro para eles que não vai sair dinheiro se eles não fizerem a lição de casa, né? Se eles não fizerem a lição de casa, nós vamos pegar esse dinheiro e vamos redirecionar para outras coisas, né? Assim, nós temos uma expectativa, eu acho que é totalmente válida, de atacar a questão sanitária, porque eu falo isso sempre, vou falar sempre, não é possível em 2024, século 21, a gente ainda ter município que não tem tratamento de esgoto, né? Não é cabível na ordem das coisas hoje. E a gente vai atacar isso com quanto a gente puder. Mas nós precisamos também entender que os municípios têm uma responsabilidade e têm que assumir essa responsabilidade. E se eles quiserem participar desse esforço, eles têm que fazer a lição de casa, né? E o Ministério Público, né, vai nos amparar o máximo possível nisso. Então, eu creio que isso é uma boa coisa. Eu creio que um questionamento que vai ocorrer, Bruno, é desses detalhamentos. E eu entendi a opção pelo não detalhamento, exatamente porque favorece, possibilita fazer trocas a partir de coisas que não possam ser resolvidas, né? Desengessa o processo. E isso, creio que no momento de apresentação precisa ficar bem claro, né, que esse dinheiro que está colocado aí é para um programa, não é para um projeto, né? Então, para ficar mais claro para os nossos conselheiros, né? E sabendo, inclusive, que esse é um instrumento de planejamento e que ele pode ser revisto a qualquer momento, por exemplo, com modificações de linha de planejamento, com modificações na questão da cobrança, e isso tem que ser, pode ser atualizado a qualquer momento. É muito importante essa observação, sim, viu, presidente, porque realmente a gente discutiu sobre isso, né? Realmente isso são ferramentas de planejamento que a qualquer momento a gente pode estar revendo, né? Mas como a gente tem que fazer o planejamento agora, foi utilizado essas situações. Mas muito bem observado, que eu vou deixar bem claro isso, sim, na próxima apresentação na Assembleia. Selismar, Selismar, Bush. Professor, não, para mim está tudo bem, até porque isso aí vai ter questionamento lá, e aí o Bruno vai estar lá para esclarecer, tá? Por mim está tudo bem. Selismar. Quanto aí ao direcionamento com o Ministério Público, né, presidente, não é nem a contrapartida, é uma condicionante para acessar o recurso, né? Estabelecido essas condicionantes, então isso é uma questão que a gente sabe que depende não somente da vontade do município, a gente vai ter situações que pode travar em processo legislativo, né? E uma questão que eu acho que nem vai levar tanto questionamento não, viu? A forma que o Bruno fez aí, não detalhando, o que nos dá aí uma válvula de escape para essa questão de engessamento de orçamento, né? Acho que a forma que ficou está bem legal, e aqueles que conhecem de orçamento público um pouco vai entender que é a maneira que a gente tem para ter uma flexibilidade em caso frustrar uma atividade, a gente poder fazer aí um remanejamento durante o exercício desse. Selismar,
Até acho que não vai ter questionamento, não, mas tem uma turminha nesse comitê. Nossa, eu acho que é em todos os comitês do país. Aí gosta do microfone, viu? Se não há mais nenhuma observação objetiva, sim, eu posso considerar o ponto de pauta vencido? Selismar, Bush, Sim, Vencido, professor. da minha Muito parte, boa. sim. Para, parabenizar o Bruno aí, né, Bruno? Parabéns a você e a todo mundo aí da Câmara Técnica, viu? Bem resumido, legal, bacana, viu? Parabéns aí, Bruno, pela Obrigado. condução dos trabalhos. Viu? Nós vamos falar com todo mundo lá na hora de apresentar. Eu vou enumerar todos aí que tiveram muita contribuição. Apesar da Câmara Técnica ter alguns membros aí que não participaram, foram indicados, mas eu vou agradecer a todo mundo que trabalhou nisso. legal. Bruno, lembrando que, salvo engano, aquela regra de comparecimento a gente pode aplicar para as câmaras técnicas também, viu? Sim, sim, sim. Eu não sei como que está isso não, mas a gente pode verificar. Mas, em regra, o que a gente não tem participação, só para variar, é o Estado, né? Tá. Bruno, muito obrigado, então. Tá? Obrigado também por ter comparecido aqui na reunião, né? E nos vemos, então, na reunião, na Assembleia. Obrigado. Obrigado a todos aí. Estamos à disposição. Está convidado para Obrigado, Bruno. permanecer na reunião, viu, Bruno? Como sempre. Ok, obrigado. Vamos para o próximo ponto de pauta, então. Deixa eu ver aqui. Outros assuntos. Lilian, por gentileza, pode retirar a apresentação, abrir para todo mundo aí? Isso, bacana. Bom, agora é o momento dos outros assuntos. Pergunto aí para o Selismar, para o Bush, se tem algum assunto que quer colocar. Selismar levantou a mão. Tem uma outra pessoa, o Igor levantou a mão, é isso? Certo. Selismar, 2 pontos, né? Hoje, não por comitê, mas eu fiz demais. Estive com o pessoal da engenharia acompanhando o andamento, início da obra de construção do pátio compostagem, né? Recurso aí, comitê ABA, tem caminhado muito bem. E só levantar, eu acho que precisamos, o Igor até mencionou, algumas obras a serem entregues. A gente precisa, presidente, traçar um cronograma para a gente fazer entrega formal, inauguração realmente dessas obras. A gente precisa atacar com veemência e essa questão do ato político e publicitário das ações que esse comitê tão bem tem realizado dentro do seu território. O segundo ponto, ontem tivemos a reunião, né, a reunião do Fórum Mineiro, o novo Fórum Mineiro, e ficou definido que no dia 1º/11 será a eleição, né? Então, as chapas têm até 10 dias antes desta data para apresentar a sua composição, seu plano de trabalho. Tivemos a manifestação favorável a uma proposta apresentada a fim de limitar essa questão da reeleição infinita ali, né, dentro do comitê, aquela dancinha das cadeiras que o mesmo grupo vai se revezando e mantendo. É algo que talvez para muitos não entenda como relevante, mas a gente sabe como às vezes as coisas têm ido. Então, essa proposta ela passou, né, e vai ser analisada aí pelo jurídico do IGAN, se não há algum impedimento legal, aonde após 2 condução, ou seja, após a reeleição de uma chapa, todos os membros ficam vedados de pleitear consequentemente
uma nova disputa, né? Mesmo que seja o vice tentar a presidência, porque isso a gente tem visto que não tem contribuído aí de bom tom, né, para a oxigenação. A gente foi favorável a essa intervenção. Vamos acreditar que o jurídico do IGAM possa fazer a avaliação de maneira positiva a isso. Muito obrigado. Obrigado, Celismar. Igor? Obrigado, professor Silvio. Eu queria informá-los, né, dessa questão das entregas. Então, tanto os projetos que foram elaborados nos 6 municípios, eles já estão prontos. Deve chegar para nós a versão impressa dele já nos próximos dias. Então, só para deixar disponível para vocês, né, já quiserem organizar essa reunião de entrega, como que vai ser feito, vocês tentarem pensar e definir. Do mesmo modo, as obras de Pratinha e Pedrinópolis, reforço aqui também que já estão executadas, está na fase aí do termo definitivo. E fica a critério da diretoria aí definir, né, a forma de entrega, de cerimônia disso, só para vocês já pensarem aí. Obrigado, Igor. Vamos esperar a entrega do relatório final. Eu acho que seria de bom tom, né? A entrega final da avaliadora. Quando a avaliadora entregar o relatório final e tudo certo, tudo finalizado, a gente marca uma cerimônia de entrega oficial. Pode ser dessa maneira, Igor? Pode sim, mas já está bem adiantado, viu? Ótimo, ótimo. Quanto antes, melhor. Agora a gente nós já escapamos daquela vedação eleitoral, né? Então eu acho que não tem... E talvez até seja interessante, caso tenha havido, eu não verifiquei, mas caso tenha havido modificação, né, mudança na direção do município, é até bom para o administrador que está deixando, né, o cargo para entregar uma obra que foi realizada durante o seu mandato, né? Pedrinópolis foi eleito. Pratinha, Pratinha, eu não sei. Pratinha mudou, teve uma alteração. O prefeito não podia reeleger, não. Mas eu acho que é da mesma, como diz, do mesmo partido, né? Grupo. Só deixando como sugestão, presidente, assim que a gente for definir essas datas, que a gente possa fazer não uma reunião em Uberlândia, não uma reunião em Araguari, para a entrega desses produtos. Acho que a gente tem que ir em loco. Concordo, Celismar, concordo. Bruno levantou... Igor, terminou, Igor? Terminei, professor, obrigado. Bruno levantou a mão. Bruno? Sim, só uma observação, porque existem vedações, só para contribuição, tá? Existem vedações mesmo posterior ao período eleitoral, tá? Preciso de consultar isso também, viu, Igor? Porque existem algumas vedações que é do ano eleitoral, tá? Só para ficar atento e só para lembrar isso, porque tem coisas que ainda continua vedado mesmo pós-eleição. Só para verificar isso e ficar tranquilo. Só para contribuir. Obrigado, Muito bem lembrado, Bruno. Para mim já tinha resolvido tudo, né? Como eu não trabalho na administração municipal, é bom, isso que é bom ter conhecimento múltiplo. Mais alguma colaboração, Bruno? Não, só isso. Tá. Alguém mais quer colocar algum lembrete, alguma fala? Não? Então, olha, cumprindo aquilo que a gente tinha previsto, até com um pouquinho de folga, faltam 8 minutos para as 17 horas e 30 minutos, que é onde a gente tinha apontado que seria o encerramento da nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Lara, precisa fazer uma foto final ou aquela do início está boa? A do início deu certo. Deu certinho? Sim, obrigada. Tá, então muito obrigado pela presença de todos, obrigado aí pelo apoio novamente da aba, né? Depois eu assino aquele papel da reunião lá, aqueles 2 papéis da reunião, e vamos estudar uma forma de reduzir isso, viu, Sandra? Vamos estudar uma forma de reduzir isso, porque é muita coisa, muita burocracia. Vamos mas é o que está no contrato de gestão, né, professor Silvio? Vamos estudar uma fórmula aí, tá bom? Tá certo. Então, muito obrigado novamente e bom trabalho para todo mundo, que a minha agenda aqui continua. Vou tentar falar Obrigada, pessoal. Boa tarde para todos.
Boa mais, boa tarde. tarde. Bom dia. Boa tarde a todos aí. Bom trabalho. Boa tarde a todos, bom trabalho.